Celular e direção. Mais de 33 mil motoristas foram flagrados teclando em 6 meses. Dado preocupa e leva a Detran a lançar campanha de conscientização. Violência contra a mulher. O Brasil é um dos líderes mundiais do ranking de feminicídio. A cada 1h30, uma mulher é assassinada. E acusados costumam ser pessoas próximas, como no caso Janaína. Carmen Lúcia no Planalto. Temer vai à África e presidente do Supremo assume como presidente da República pela 3ª vez. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A gente começa o Band Cidade de hoje falando sobre um problema sério, celular e direção. Há uma campanha de conscientização sobre este assunto. É claro que a gente vai abordar este tema agora, porque o Detran está de olho na irresponsabilidade no trânsito. Mais de 33 mil motoristas foram flagrados dirigindo teclando ao celular. Isso só nos primeiros 6 meses do ano. A situação levou o Detran a intensificar a campanha de conscientização, usando inclusive recurso de realidade virtual. Dirigir e usar o celular ao mesmo tempo é um comportamento que gera cada vez mais problemas no trânsito. Esse ato, considerado inofensivo para alguns, pode custar a vida de outros. Eu estava numa moto, né? E um carro atravessou na minha frente, digitando o celular. Quer dizer, ele me pegou, destruiu a minha moto e por um milagre eu não tive maiores danos na saúde e tal, né? Mas... Quem dirige pelas pistas do Distrito Federal diz que todo cuidado é pouco para evitar aqueles motoristas que usam o celular no carro. O medo é grande de ser alvo de alguma tragédia por causa da distração que o aparelho eletrônico pode provocar. Já aconteceu de eu diminuir um pouco, porque a galera tá... eu vejo que a pessoa tá com o celular na mão e sempre ela tá querendo comer um pouco da faixa, né? Várias vezes já passei nervosismo, raiva, a gente tenta andar direito e o pessoal fica o tempo inteiro com o celular na mão digitando. E os dados são preocupantes. De janeiro a junho deste ano, mais de 33 mil motoristas foram multados por mexer ou falar no celular ao volante. Em todo o ano de 2017, cerca de 76 mil também cometeram essa infração. E o que chama a atenção é que a multa está mais cara, passou para R$ 293 e o motorista ainda leva 7 pontos na carteira. Mas nem isso parece ser o suficiente. Hoje no país é a 3ª maior causa de acidentes no trânsito, isso visto pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, e considerada a 2ª maior causa de morte no mundo em acidentes de trânsito. O Detran segue intensificando as campanhas de conscientização. Agora os agentes estão usando vídeos de realidade virtual para alertar os motoristas dos riscos de usar o celular enquanto dirigem. Lamentável, algumas pessoas ainda não se conscientizaram do risco de dirigir falando no celular, teclando no celular. Elas acreditam que elas têm o domínio do veículo. Esquece que pode ser traída ali pela sua própria mente, a pessoa se envolver numa discussão ali, teclando e esquecer que está dirigindo. Com essa realidade virtual, nós vamos fazer campanhas mostrando aquelas pessoas, né, de uma forma segura, o que é se envolver no acidente fazendo uso do celular. O que o celular pode levar aquela pessoa na questão de segundo, ela envolver no acidente e modificar totalmente a vida dela e de outras pessoas no trânsito. E é realmente um risco. A gente vai falar sobre esse assunto com o Sérgio Amaral, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Rodrigo. O problema é o pessoal usar esse aparelhinho aqui, se colocar em risco, mas colocar o outro em risco também, né? Isso é o que acontece no país inteiro, no mundo inteiro e muito mais aqui no Brasil, né? A gente sabe, né, Rodrigo? Infelizmente, o brasileiro, culturalmente, tem essa história de que isso não vai acontecer comigo, o acidente não vai acontecer comigo, a doença não vai me pegar, só pega o vizinho, e eu posso sair de casa, não trancar a porta, porque o roubo é só no vizinho, na minha casa ninguém rouba. E rouba, pega a doença e provoca acidente, sim. É uma das maiores estupidez do mundo atual, essa história de dirigir teclando. Gente, não existe nada que não possa esperar 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Nada, nada, nada. Você pode sim fazer o trajeto que você faz da casa para o trabalho, do trabalho para casa, para o shopping, seja lá para onde for. E deixar o celular desligado no silencioso, não mexer com isso, porque é como você falou, quem está fazendo isso está colocando em risco não só a própria vida, como a vida também de outros.
outros. É a mesma história da vacina, por exemplo. Muitos pais, né, a gente vê, infelizmente, que a cobertura vacinal no país todo está diminuindo. Por quê? Muitos pais acham que já não precisam mais levar a criança para vacinar. Só que coloca em risco a vida dos coleguinhas na escola, assim como o mau motorista que fala ao telefone ou que tecla. Isso aí é muito pior até do que falar. Está colocando em risco a vida de outros motoristas e de pedestres. Ou seja, se beber não dirija e se teclar, muito menos, né? Muito menos não, é a mesma coisa, é tão perigoso quanto, né? É isso. Olha, empresas de ônibus que circulam pela Estrada Parque Taguatinga e PTG vão ter que comprar novos ônibus com portas de entrada e saída dos dois lados. É a novela do corredor exclusivo de uma das pistas mais movimentadas do DF, que já dura 6 anos. Inaugurado em janeiro de 2012, o corredor não é utilizado como deveria até hoje. As paradas são localizadas à esquerda da pista, enquanto os ônibus têm portas apenas no lado direito. Por esta razão, uma portaria do DF Trans foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial do DF para garantir que os novos ônibus a serem adquiridos pelas empresas que circulam pela EPTG tenham portas de entrada e saída dos dois lados. De acordo com o DF Trans, a aquisição dos novos ônibus vai começar ainda este ano. O contrato de concessão assinado pelas empresas e o governo do Distrito Federal determina que a frota de micro-ônibus e ônibus comuns seja trocada a cada 7 anos, enquanto os ônibus articulados e biarticulados sejam substituídos a cada 10 anos. A ministra Carmen Lúcia é presidente do Brasil e é a terceira vez que ela assume por causa das viagens internacionais de Temer. Ele hoje está em Cabo Verde e aqui nós temos a presença de Valteno de Oliveira, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Valteno, seja bem-vindo. E por que o presidente provocou essa dança das cadeiras? Qual é o objetivo da viagem, hein, Valteno? Pois é, lá tem uma reunião, boa tarde, Orengo, boa tarde a todos que assistem ao Band Cidade. Tem uma reunião da comunidade de países de língua portuguesa e toda vez que o presidente Temer viaja, mesmo que seja para passar 24 horas, quem tem que assumir é aquele primeiro na linha sucessória, no caso, o presidente da Câmara. O presidente da Câmara é candidato, então não pode assumir. Aí, quem seria o segundo? Seria o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Ele também é candidato. Aí, então, sobra para a ministra Carmen Lúcia. Como ela estava de plantão, o Supremo também não pode ficar aí sem salvaguarda, né? Sem ninguém para trabalhar. Então, era para ser o ministro Dias Toffoli, que também está fora do Brasil. Então, quem vai ficar é o decano Celso de Mello. Essa questão, que ela é constitucional e ela é também política, porque eles não podem ocupar esses cargos porque se tornariam inelegíveis, Orengo, eles acabam custando caro. É para a gente, porque toda vez que esses políticos se deslocam para o exterior, vão em aviões da FAB, nós pagamos diárias. O presidente da Câmara disse que está pagando parte dessas despesas, depois que a imprensa começou a cobrar. E Eunício Oliveira também mandou aí a lista dos voos, quanto é que gastou. De qualquer forma, sobra sim para o consumidor, para o brasileiro, para o cidadão que paga imposto, esse custo caro que é a democracia. Obrigado, Valteno, acompanhando essa dança das cadeiras. Sérgio Amaral, quem é que paga essa conta, hein, Sérgio? E você ainda pergunta, é o contribuinte, uma parte né? sai do seu bolso, uma parte sai do meu bolso, uma parte sai do bolso dele, que está nos assistindo, o contribuinte, o telespectador contribuinte. Todos nós pagamos essa conta. Isso aí é o Estado metendo a mão no nosso bolso. Pior, não é o Estado propriamente dito, são alguns representantes do Estado brasileiro. Nesse caso, dessa vez, o presidente da Câmara dos Deputados, que até disse, né, mandou uma nota dizendo que não pegou diárias dessa vez, abriu mão das diárias, mas e a simples viagem, a passagem, o deslocamento dele, ele não vai sozinho, vai com assessores. Tudo isso custa dinheiro, custa muito dinheiro. Claro que se olhar o cômputo geral do orçamento da União, isso aí pode parecer uma merreca, mas é dinheiro que faz falta no orçamento, que faz falta na merenda escolar, faz falta no posto de saúde, num monte de lugar. Por que eles não podem simplesmente se licenciar do cargo? Quando o presidente da República vai viajar, sabe disso? Então peça licença do cargo de deputado, faz ali, suspende o mandato um pouquinho e fica fora do mandato, porque não precisa de gastar nada e vai até fazer uma economia, porque não vai receber nesses dias, né? Em boa hora, o líder do Democratas na Câmara, deputado Garcia, ele vai já apresentou uma PEC que vai mudar isso aí, né, Rodrigo? Ele quer que nos 6 meses antes do fim do mandato, ou antes das eleições, aliás,
o presidente da Câmara ou o presidente do Senado, eles possam assumir temporariamente o cargo nas viagens do presidente da República. Porque, afinal de contas, por poucos dias, a possibilidade de fazer muita bobagem é menor, né? E por falar, a ministra Carmen Lúcia, ontem ela anunciou que pretende alcançar a meta de 1.000 processos contra réus de feminicídio em agosto. A decisão foi tomada em meio à repercussão da morte de uma funcionária do Ministério dos Direitos Humanos, que foi esfaqueada pelo ex-marido aqui em Brasília. Stefano Souza continua foragido e chegou a ameaçar a família de Janaína Romão por telefone horas depois ou horas antes do enterro, nesta segunda-feira. Apesar das leis rígidas, o Brasil ainda é um dos líderes mundiais do ranking de feminicídio. A cada 1h30, uma mulher é assassinada. Janaína Romão é mais um caso de uma triste e recorrente estatística no Brasil. Foi morta pelo ex-marido na frente de casa, mesmo depois de registrar 2 boletins de ocorrência por violência doméstica. Stefano Souza de Amorim vinha fazendo ameaças. 6 dias antes do crime, ele deixou o seguinte comentário no Facebook dela: evitar minhas filhas de mim, você sabe que dá ruim. Uns 3 meses atrás que eu tive uma conversa com ela, né? Ela falou que estava sendo ameaçada. Eu falei, por que ela não ia embora daqui, né? Ela falou que não tinha para onde ir, né? Já tinha denunciado na polícia e o resultado está aí, ó. A falta do Estado dar uma proteção para ela, né? Janaína tinha 2 filhas com Stefano, que continua foragido, e era funcionária terceirizada do Ministério de Direitos Humanos. O suspeito tem 2 passagens pela polícia, inclusive por homicídio. A Polícia Civil afirma que ela havia pedido para que as ocorrências fossem arquivadas. Mas por causa da Lei Maria da Penha, a investigação continuou. Todas as ocorrências de violência doméstica resultam na instauração de inquérito policial. Ainda que a vítima venha a renunciar, os fatos serão levados à apreciação do Poder Judiciário e apreciação do Ministério Público. De janeiro a março, foram 13 casos de feminicídio aqui no Distrito Federal, aumento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. O Brasil é um dos recordistas mundiais de mortes de mulheres por condição de gênero. Não é só a prisão que vai resolver, o que vai resolver realmente a educação é o Estado deixar de ser omisso. O Estado está sendo omisso nesses casos, isso não pode acontecer. A legislação que aumenta em 1/3 o tempo de cadeia e trata os crimes como hediondos entrou em vigor em 2015, ano em que foi feito o primeiro e único levantamento do governo e da Organização das Nações Unidas sobre o assunto. Os dados mostram que o Brasil é o 5º país mais violento do mundo para mulheres. São 4,8 assassinatos para cada 100 mil pessoas do sexo feminino, o equivalente a uma morte a cada 1h30. Atrás apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Em mais de 80% dos casos no Brasil, o criminoso é um parente ou parceiros e ex-parceiros. Levantamento do Conselho Nacional de Justiça aponta que só no ano passado quase 11 mil ações de feminicídio ficaram sem solução, o dobro do registrado em 2016. Muitas vítimas não saem de casa mesmo diante de ameaças ou violência, simplesmente porque não têm para onde ir. São cerca de 900 mil processos desse tipo em tramitação no país e menos de 1.000 vagas em casas de acolhimento. É claro que todas as instituições não estão imunes, todo mundo tem que se capacitar, tem que ter capacitações permanentes e contínuas, porque todo mundo já ouviu história de que não só na delegacia, mas pelo sistema de justiça como um todo, ocorrem falhas, a questão do tratamento que não é humanizado, da culpabilização da vítima. A Defensoria Pública informa que em caso de violência doméstica, o ideal é registrar ocorrência nas delegacias da mulher ou nas comuns. E, na sequência, recorrer à justiça para pedir a chamada medida protetiva, ou seja, que permite a prisão do agressor, caso ele ameace ou procure contato com a vítima. Quem estiver em casas de passagem ou abrigo pode pedir no judiciário o direito de ficar até 6 meses recebendo o salário integral. Uma pessoa foi presa e o menor apreendido 12 horas depois de matarem um idoso no Recanto das Emas. Raimundo Rodrigues Alves, de 74 anos, estava na parada de ônibus ontem de madrugada quando foi surpreendido pela dupla. Câmeras de segurança registraram parte do latrocínio. Veja só. No canto direito do visor, aparece rapidamente Raimundo Rodrigues Alves, de 74 anos.
Logo atrás, William Ferreira de Souza, de 20 anos, e o menor, de 16 anos. O que as imagens não mostram é que o idoso, ao chegar na parada de ônibus, foi morto e teve a mochila levada. Repare, a dupla volta correndo já com a mochila de Raimundo. Inclusive, um deles está com a arma do crime. Na delegacia do Recanto das Emas, eles disseram que cometeram o roubo seguido de morte na quadra 803 da cidade porque o idoso reagiu. A polícia acredita que os dois cometeram outros crimes na região, por isso segue com as investigações. Por enquanto, o adulto vai responder por latrocínio, posse ilegal de armas e corrupção de menores. O garoto, de 16 anos, foi encaminhado à delegacia da criança e do adolescente. A seguir, a Polícia Federal prende 2 pessoas envolvidas em esquema de golpe que levou à clonagem de celular de ministro. O Band Cidade volta já.